Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Uma alegria sempre estar aqui com vocês e poder compartilhar temas que fazem muita diferença no nosso dia a dia. E uma alegria maior, além da gente poder saber que tem abençoado a sua vida através de redes sociais, muito bacana quando a gente pode ter um encontro pessoal com você e saber que tem feito diferença na sua vida e que você tem sido abençoado com os temas que a gente debate aqui. Que o Senhor Deus, o único que pode fazer isso, Ele possa estar com você a cada dia, cobrindo a sua vida de graça, de misericórdia, abençoando os dias todos da sua vida juntamente com sua família. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a cumprir essa missão de abençoar vidas e de levar o amor de Jesus a tantas pessoas. Que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Que você nunca perca a visão daquilo que você faz quando você semeia num campo fértil, num campo que se propõe a cumprir o ídolo de Jesus, de levar as boas novas de Cristo para todo mundo. Graça e paz sobre a tua vida, bênção, e que o Senhor possa atender os desejos do seu coração. No programa de hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que certamente você já pode ter passado por ele. Por exemplo, você já teve medo? Não estou falando daquele medinho não que dá e passa, estou falando daquele medo que chega e muitas vezes ele impede que a gente vá em frente. Impede que a gente faça as coisas que a gente quer, que a gente gostaria de fazer. Já sentiu esse tipo de medo? Os especialistas dizem que medo é nada mais, nada menos do que uma fantasia, tipo assim, uma criação da nossa mente. E que a melhor forma de combatê-los é encarar, enfrentar os medos que chegam. E assim a gente vai conseguir ir em frente. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer refletir com você sobre esse tipo de sensação, o medo, e o medo que paralisa. Veja o nosso informativo. Em algumas situações, o medo pode ser um sentimento de fraqueza. Nem sempre possui algo de concreto que o justifique. São apenas pensamentos e pressuposições do nosso cérebro. Quando ele é visto como um inimigo, tem o poder de nos paralisar. Ele impede que as pessoas façam algo na direção de seus objetivos e, com isso, não tem mudanças significativas em suas vidas. O medo não age apenas na mente, o corpo também sente as alterações. Uma vez experimentado esse estado negativo, que é bem forte, o corpo reage com a liberação de hormônios ligados ao estresse com o intuito de proteção, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Devemos compreender que é normal ter medo e que ele pode ser eliminado na nossa mente, nosso cérebro, da nossa vida e dos nossos comportamentos. Uma das formas de se fazer isso é exercitando a mudança de pensamentos e dirigindo a nossa atenção para o lado oposto, para o lado positivo do medo. Consequentemente, ocorrerá também uma mudança de atitude. Pois é. Você já pensou que existe um lado positivo no medo? Né? Medo é algo que realmente precisa ser enfrentado. Quem é que está no comando? Você ou o medo? Essa é uma das questões que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Queremos refletir, sim, quando o medo paralisa, porque nós temos que ir em frente. A vida, tudo que acontece na vida não pode nos paralisar e, por incrível que pareça, depende de nós. Para falar sobre esse tema e ajudar a nossa reflexão, claro, tinha que estar aqui no estúdio Jairo Carioca, né? Vocês já o conhecem, pastor e psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança. Né? Falei certo? Certíssimo. Falei certíssimo. Obrigada por estar aqui de novo, Jairo. Prazer meu, Celeste, estar aqui falando nesse tema fantástico, né? Porque é um tema que é humano. Né? Se somos humanos, então temos medo. E aí a gente vai trabalhar sobre isso, né? Que dá origem desse medo, até porque o tema é o medo paralisante. Né? Então é um medo específico, e nós vamos falar desse medo aí. É isso aí, vamos falar dele. Tem muito como a gente falar dele sem falar dos outros, né? Mas a gente vai... Nosso foco é esse aí, porque esse é que é complicado de verdade. E aí, para completar o nosso time de hoje, uma especialista também no assunto, Inessa Franco, ela que é Master Coach de Inteligência Emocional. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Celeste. É um prazer estar aqui novamente, poder contribuir falando desse tema de
como superar o medo. Como superar o medo, né? E por que isso, né? A gente diz, o medo é humano, basta ser humano para a gente sentir medo, né? Talvez seja estranho até alguém que nunca sentiu medo de nada, né? Que é muito autoconfiante. É por aí, uma pessoa que não sente medo é uma pessoa excessivamente confiante? Como é que é? O que é o medo? Então, o medo, ele está ligado a nossas emoções básicas. Então, existem emoções básicas que todo ser humano sente. Dizer que uma pessoa não sente medo, não existe isso, porque faz parte, como o colega falou, da natureza humana, o Jairo, o medo é humano. Então, assim, ele faz parte das emoções básicas. Cada emoção que a gente sente, ela tem uma função. Então, a tristeza tem uma função, a alegria tem uma função. O medo tem uma função, a repugnância tem uma função. E às vezes chega lá no meu coachitório, que a gente chama, aí eu não quero mais sentir medo. Eu falo, com isso eu não posso te ajudar. Eu posso te ajudar a lidar com o medo, porque o medo a gente não tira ele. Na verdade, a gente não quer tirar e não pode tirar, porque ele é o nosso escudo de proteção. Justamente a função do medo, dentro de cada uma dessas emoções, é proteger a gente. Então, o medo, sim, a gente quer que ele exista. Então, a diferença é como lidar com o medo. E aí, essa que é a questão, como que cada um lida, e é esse o nosso trabalho, de ajudar as pessoas a superarem o medo, a lidar com o medo de uma maneira, agora, dizer que não se sente medo, não, isso não é possível. Então, a gente já pode de cara dizer assim, aquela história que a gente fala, né, e às vezes fala para as crianças, para de ser medroso! Você está com medo de quê? Não pode ter medo. Isso aí já não é uma coisa legal, né? Mas daqui a pouco a gente entra no mérito disso aí. Tem uma história que diz, né, de um grupo de amigos que estavam caminhando e de repente na frente desse grupo de amigos para um urso, né? E aí todos correm menos um. Aí o urso fica em pé, urra, bate, joga, e o cara fica ali parado. Aí o urso desiste e vai embora. Aí os amigos voltam e falam, cara, tu é muito corajoso. Eu falei, corajoso nada, eu fiquei com tanto medo que eu não consegui sair do lugar. Então a gente precisa entender que muitas vezes o enfrentamento do medo pode ser também uma patologia, né? O sujeito que diz eu não tenho medo de nada é um sujeito que a gente precisa prestar atenção nele. Porque ele é capaz de fazer questões, fazer coisas surreais. E onde você tem isso presente? Você tem isso presente no adolescente. O adolescente se caracteriza por ser uma pessoa, né, por ser uma fase sem medo. Então, se você chegar para um adolescente na beira de uma cachoeira e falar, duvido que você pula, você nem termina a frase. Ele já pulou. Já foi, porque ele está tentando ali, de alguma forma, construir uma identidade. Então, muitas vezes, a ideia de você precisa enfrentar o seu medo não é uma ideia bem vista, né? Não é questão de enfrentar o medo não se enfrenta, o medo se ressignifica, se compreende, se entende, medo tem origem, né? Medo elege objeto, então a gente precisa entender, né, de como se construiu esse medo. A psicanalista Melanie Klein, psicanalista inglesa, vai dizer que o medo ele tem origem na infância e se constitui a partir de alguns objetos. Então eu tenho medo, mas medo de quê? Aí o de quê é que a gente precisa procurar. Medo elege objetos. Uma criança que ela aprendeu a ser mais ousada, mais destemida, essa coisa toda, é algum risco dela já numa fase adulta ter algum tipo de mudança e voltar a ser uma pessoa medrosa? Vou usar essa expressão. Então, como o Jair falou, o medo ele é construído principalmente na fase da infância. Porque o medo está relacionado à nossa memória emocional. A gente tem a nossa memória dos fatos e tem a memória emocional. Então, tudo que a gente passa na nossa infância, tudo que a gente viu, ouviu, viveu, todas as experiências ficaram marcadas no nosso arsenal de memória. Então, a memória dos fatos é aquilo que a gente lembra. E a memória emocional, às vezes, a gente não tem consciência do que foi. Então, se alguma coisa aconteceu na infância, que a gente deu um significado negativo, que nos assustou, e quando você é pequeno, você ainda não tem a parte cognitiva totalmente formada para, às vezes, dar um significado coerente para aquilo, né, real, porque você ainda não está completo. Então, a partir dali que vão ficando essas marcas emocionais que vão gerando esses medos, algumas fobias, por uma experiência negativa. Então, vai depender, a pessoa não tem medo na infância, mas pode ter medo no futuro? Pode, se ela tiver passado por uma situação negativa que tenha gerado uma marca. E, às vezes, isso não é um processo consciente, porque a gente é um ser complexo, então tem um arsenal de como aquilo é construído. Mas, sim, pode ser formado a qualquer momento, até porque
pela formação da gente, a gente vai adquirindo coisas. Então, pode ser que naquele momento ficou um pouquinho. Aí depois acontece uma outra coisa que reforça aquele pouquinho, até gerar o que a gente chama de fobia, uma coisa maior, que às vezes não foi nenhuma coisa tão grande, mas uma soma de questões emocionais que geraram essa marca que vai dar essa origem ao medo. Eu queria pegar esse gancho da Inessa para um artigo segundo Freud, que fala de Freud, ela falou do inconsciente, tem que jogar o Freud aqui. Freud escreveu um artigo sobre angústia, né, sobre o medo. E um dos primeiros a pensar a questão do medo é Sigmund Freud. E aí ele fala que o medo se divide em duas categorias, né, a categoria do medo realístico e do medo neurótico. Então, o medo realístico é o medo que elege o objeto. É aquele medo que, como a Inessa falou aqui brilhantemente, que vai surgindo na infância. A questão do cognitivo, né? Só vai surgir na criança a partir dos entre 7 e 9 anos. Daí a questão de perda de memória. A gente não lembra o que a gente fez aos 2, aos 3 anos, porque o cognitivo não está formado. Isso é perfeito que ela falou. E aí você tem, então, algumas coisas que estão ali dentro, guardados dentro de nós, dentro do nosso inconsciente. Um exemplo disso, né? Vou trazer meu filho aqui para o consultório. Outro dia a gente estava conversando, quando a gente foi entrar no elevador, meu filho deu aquela parada. O que foi, filho? Ele, pai, não sei porque eu tenho medo de lugar apertado. Aí me deu aquele start ali na hora, eu falei assim, mas eu sei por quê. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você nasceu, né, de uma gravidez que demorou, né, foram quase 10 meses, foram 9 meses e 3 semanas, e o médico disse, olha, vamos ficar observando, porque se o neném não se mexer, a gente tem que retirar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tive que levar minha esposa urgente para o hospital e retirar. Então ele ficou mais do que devia dentro da barriga, e aquilo deu origem ao medo. Então ele tem medo de lugar apertado. Aí ele ficou parado assim e falou assim, meu Deus, a psicanálise é fantástica. Aí eu falei, mas como é que tu sabe? Eu falei, porque eu estava ali, cara. Eu presenciei o momento todo. Você estava, mas não se lembra disso, eu estava. Então, o nosso medo, o medo realístico, é o medo que tem um objeto. Pode até ser que a gente não saiba, já que está ligado à nossa infância, então ele está recalcado, ele está lá no nosso inconsciente. Mas isso em consultório, ou no coach consultório, né? Coachitório. O negócio é meio inglês, assim, minha língua vai enrolar. Nesse espaço, essa lembrança, ela pode vir, o que a gente chama de que é a memória que sai do inconsciente, vem para o consciente e volta para o inconsciente ressignificado. Então, o sujeito, quando ele entende que o medo dele tem origem, ele passa a controlar o medo. Então, Celeste, é preciso que o telespectador entenda que não existe ausência de medo. Tá? Então, essa coisa de pare de ter medo é uma neurose. Não existe ausência de medo. O que existe é o medo controlado. Então, coragem não é ausência de medo, é medo controlado. Quando eu sei a origem do meu medo, eu posso controlar. Não, peraí, eu conheço, eu sei, e não é bem assim. É aí sim. Não é que você enfrenta, você segue em frente. É diferente. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, quando eu falo sobre o medo, em palestra, a gente pergunta, né, para as pessoas, qual é o contrário do medo? E quando você pergunta isso, a resposta mais comum que você escuta é coragem. E aí eu pergunto assim, mas o que é o medo? E aí você vai, né? O que é o medo, na verdade? O medo é a projeção de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é o medo. Aí a pessoa fica, ela imagina, ela projeta que algo ruim vai acontecer. Então, o contrário do medo, qual é? A fé. A fé é a projeção de que algo bom vai acontecer. Então, o contrário do medo, na verdade, não é a coragem, é a fé. A coragem nada mais é do que um instrumento para se superar o medo, mas o contrário do medo é a fé. Coisa bacana, né? Coisa bacana que vocês estão colocando, porque são as duas questões que eu quero devolver para vocês agora, né? Uma é essa história de que o medo é, na verdade, uma fantasia da nossa mente, algo criado na nossa mente, né? Não é algo concreto que a gente vai chegar ali, vai poder esbarrar, chutar, dar um chute no medo, né? Deixa ele falar. É isso mesmo, medo é essa coisa imaginária, fantasia da mente. E a outra coisa, tudo bem, meu psicanalista, você cita muito Freud, mas eu quero recorrer ao meu pastor. O que a Bíblia diz aí em relação ao medo? A Inara já deu aí uma palhinha para a gente sobre a questão da fé em relação à coragem, em relação ao medo, mas eu vou para o intervalo e a gente volta já para explorar um pouquinho essas duas questões, né? Medo, criação da mente, puramente a criação da mente? Vamos nessa. Intervalo. Isso aí, gente. A gente está aqui falando sobre medo. Responde para você mesma. Você é uma pessoa medrosa
Você tem mais medo do que coragem? Você é de enfrentar os seus medos? Ou quando você tem um medo, você volta atrás, deixa de fazer, perde oportunidades na vida? A gente está falando sobre esse tema para que você possa olhar para você mesmo, olhar para o que acontece ao seu redor, olhar para o que você está desenvolvendo nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus filhos, nos seus amigos, né? Isso é importante. Todo conhecimento, ele só tem importância se a gente traz isso para a nossa vida e faz alguma coisa com ele, né? Se não, deixa para lá. Se ele não for prático... Se não for prático, não adianta. Usar, não serve. Não é? Então, é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, para a gente entender e poder ressignificar, como diz meu amigo Jairo, né? Ressignificar o medo e fazer com que ele se transforme ou numa coisa positiva ou pelo menos em algo que não vai impedir que a gente siga em frente, né? Que a gente consiga dizer, chega para lá, sai daí que eu vou em frente, que eu vou passar, né? Com coragem, com segurança. Mas é isso, medo então é algo que se cria na cabeça da gente, não é algo concreto. Como é que vocês, especialistas, colocam essa questão? Porque, olha, tem medo que a gente dizer que não é concreto é brincadeira, não, então, né? É uma parede. Considerando as funções das nossas emoções, o medo a gente não pode superar, se a gente não pode superar, não, se a gente não pode suprimir, se ele faz parte da natureza humana, então ele é necessário. E por que ele é necessário? Porque tem medos que são concretos, né? O que quer dizer concreto? Que você não pode atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Então, é preciso ter medo, é preciso ter cautela, é preciso estar... Você não pode pular de um prédio de não sei quantos andares, é preciso ter medo, saber que a altura é perigosa. Então, existe o medo imaginário, que é o medo pela criação, e existe o medo real, de perigos concretos, de perigos... Então, a questão é identificar o que é um medo imaginário, um medo projetado, um medo que vem de uma marca emocional, de algo que eu vivi, e o que é um medo real, um medo que eu preciso estar presente, que eu preciso, de fato, ficar paralisado. Eu preciso paralisar diante de uma rua movimentada. Eu preciso ter cuidado com uma criança pequena perto de uma piscina. Isso é um medo real e que a gente precisa estar atento. Então, quando então o medo real existe, ele é necessário e tem esse medo imaginário que são projeções de experiências emocionais, de novo, algo que a gente viu, ouviu e viveu na infância, que está gerando aquele que está paralisando algo que não deveria paralisar. Essas experiências da gente, né? Vivências, experiências, às vezes a gente projeta para uma determinada situação, muitas vezes criando fantasias de verdade, né? Fantasias. Acha que vai ser daquele jeito e acabou, né? Aliás, tipo assim, experiência é um negócio muito ruim, né? Porque a experiência pode ser um negócio muito ruim, porque muitas vezes a gente vive uma experiência e aí a gente acha que pro resto da vida aquela experiência que a gente viveu, ela vai se reproduzir em todas as situações que a gente passar da mesma forma, né? Aí a gente diz, não faço mais isso não dá certo, não pode ser assim porque eu já experimentei e não dá. Esquecendo que cada novo momento de vida, ele pode vir a ser diferente. Olha aquilo que foi ruim, trabalha aquelas questões e vê como você pode fazer de novo, mas fazer bem, fazer legal, sem se machucar, conseguindo vitória nessa questão, né? Pegando esse gancho da sua fala, é outro aspecto, né? A Inessa falou do aspecto do medo realístico, que é o medo que elege o objeto, né? Medo de atravessar a rua, porque tem carros, medo do escuro, medo de uma série de coisas. Mas o outro medo, o medo fóbico, o medo que a gente está falando aqui, o medo paralisante, é o que Freud vai chamar de medo neurótico. O medo neurótico, ele não tem objeto. Você tem medo, mas não sabe de quê. Entendeu? Então, o sujeito, por exemplo, aí sim vem do que você falou, é um medo que tem origem às experiências. Então, ele não é concreto, ele é um medo abstrato. Né? Então, o sujeito que teve uma experiência ruim no seu relacionamento, ele diz, eu não vou me casar nunca mais. Mas não é que ele tenha medo de amar ou de casar, ele tem medo de viver a experiência ruim que ele viveu. A pessoa que experimentou um assalto, por exemplo, dentro de um ônibus, ele fala, não ando mais de ônibus nunca mais. Mas não é que ele negue o ônibus, é que ele está negando aquela experiência ruim que ele viveu. Então, o medo neurótico é o medo patológico, é o medo que vai gerar, por exemplo, a agorafobia,
que vai gerar os instrumentos fóbicos, né? Que vai gerar a fobia social. Então, e outra coisa que precisa entender também, Celeste, é que você entende uma questão histórico-social, você consegue analisar a sociedade, né? O momento que nós estamos vivendo, historicamente falando, é um momento que tem gerado pânico, é um momento que tem gerado medo. Você olha para a rua, as pessoas estão com medo, né? E o medo, dentro do contexto social, dentro da coletividade, ele é um fator que origina patologias. Uma das patologias que o medo origina é a violência, é a agressividade. Então, nós temos uma história de uma sociedade extremamente violenta, né? E você vê essa violência em todas as áreas. Você vê isso, por exemplo, nas redes sociais. As pessoas estão extremamente violentas, né? Eu vi esse final de semana comentários sobre alguns filmes que foram lançados, inclusive um sobre um filósofo que é o Olavo de Carvalho. As pessoas extremamente violentas, agressivas, as pessoas não estão aceitando contrapontos, as pessoas não estão aceitando ideias diferentes. Por que tudo isso? Porque as pessoas estão com medo. Medo gera agressividade, o medo gera esse temor e o temor gera tudo isso. Então nós estamos numa sociedade adoecida. E esse adoecimento tem essa origem que você está falando. Só que não é explicado. Por que não é explicado? Porque você não tem um objeto tangível. Você não tem como um objeto palpável. Então é o medo neurótico. Uma outra patologia que é gerada pelo medo é a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A pessoa ela quer acelerar o tempo, ela quer que aconteça rápido, porque ela tem medo do que aquilo que ela quer não aconteça. Então, o fundamento da ansiedade é o medo. É o medo de que aquilo que ela tanto deseja não aconteça. Então, é a falta de confiança nela mesma. E aquilo que você estava dizendo das experiências no passado, o Anthony Robbins tem uma frase, ele é considerado o maior coach do mundo, que ele fala assim em todos os eventos, sempre que ele pode, que é o seguinte: o seu passado não é igual ao seu futuro. Então é exatamente isso. Quando a gente vive alguma coisa negativa do passado, o que a gente acaba acontecendo em geral é o que o Jairo falou, que é colocar... Então, eu fui assaltado no ônibus e eu gerei uma crença. Algo acontece em mim e eu gero uma crença de que se eu subir no ônibus eu vou ser assaltado de novo. Essa é uma crença. É isso aqui que a gente tem que combater. Ao passo que quando eu passo por uma coisa ruim, qual o melhor que eu posso fazer? Então eu aprendo com aquela situação. Bom, o que aconteceu aqui? O que eu posso aprender com isso aqui? E aí eu tiro o aprendizado e ressignifico. Foi o que ele disse. Então eu aprendo, extraio o que de melhor e ok, que significado que eu posso então dar para essa situação? Então não foi o ônibus, não foi... Mas eu identifico de cara qual foi a crença limitante. Só que às vezes a gente não tem consciência dessa crença que impede. E por isso que a gente precisa... está aqui, né? Eu vou aproveitar que ela citou o melhor coach do mundo, aí eu quero citar o maior coach do universo. Deixa eu citar um cara que está lá em cima. O medo dentro da literatura bíblica é muito interessante porque ele está presente logo no início da criação do homem. Né? Então, quando você vai pegar a literatura já vista, lá no Gênesis, logo nos primeiros capítulos, já tem um homem falando: eu tive medo, por isso eu me escondi. Então, o medo, ele já paralisa lá no início, né? Quando o texto diz que Deus procurando Adão, cadê você, cara? Ele falou: pô, eu tive medo, me escondi. Mas medo do quê? De uma situação que ele não sabia qual era a reação de Deus em relação ao que ele havia feito. Também medo em relação a uma situação que ele sabia do que ele tinha feito, que ele estava errado, e aí não sabia muito como lidar com isso. Exatamente. Aí começou a ter medo, né? Exatamente. Porque no sentido quase que da falta de coragem de enfrentar essa situação. E como lidar também com o outro, né? Como esse outro vai reagir? Né? Então você tem isso nos relacionamentos, por exemplo, onde as pessoas se escondem, né, porque não sabe como o outro vai reagir. Então acaba sendo paralisado dentro dos seus relacionamentos, dentro das suas construções sociais, dentro do seu trabalho. Cometeu um erro, né, assume, se responsabiliza. Porque o que você vai ver dentro da literatura da Torá, o que está sendo exigido ali é a responsabilização do ato. Errou? Assuma. Mas não se esconda, não. Mas sobre isso de não se esconder é muito interessante, porque tem uma enfermeira, ela lidou muitos anos com pacientes terminais. O nome dela é Browning Warren, acho que é isso o nome. E nessa pesquisa que ela fez com esses pacientes terminais, qual era o maior arrependimento da vida deles, o que estava em número 1 era deles não terem sido eles mesmos. Então, autênticos. assim, é o medo das pessoas de mostrarem quem elas são. Verdade. E aí, uma outra pesquisa
tem dezenas, fala que o maior medo da humanidade é falar em público. E aí a gente corrobora mais ou menos isso que ela está falando de uma outra forma, porque o medo de falar em público nada mais é do que o medo de se expor, o medo de eu ser eu mesmo, o medo do que as pessoas vão pensar a respeito de mim. Julgamento, né? Do julgamento. Então, é importante em relação ao medo quem eu sou e eu posso ser eu mesmo e eu vou conseguir aquilo que eu quero sendo quem eu sou, inclusive aí, né, desse enfrentamento. Pessoas perfeccionistas, elas são mais medrosas? Sim, porque elas estão dentro do padrão do que a Inês falou, da questão do julgamento. O sujeito não é perfeccionista para si mesmo, ele é perfeccionista para um outro. Né? Então, quem é o outro? Quem é esse outro que está exigindo que ele seja assim? Dentro da teoria psicanalítica, a gente vai trabalhar as instâncias psíquicas. Nessas instâncias psíquicas você tem o superego. Então, o superego é aquele elemento que está dentro do sujeito exigindo que ele seja assim. Então, ele é assim não é porque ele quer, tanto é que ele sofre, ele adoece com isso. Né? Ele tem toque. É um transtorno obsessivo compulsivo. Ele faz aquilo, mas nunca é para ele mesmo. É como se tivesse dentro dele alguém que exigisse isso o tempo todo. E nunca está perfeito. A Inessa falou da palavra ansiedade, né? que quem vai inaugurar essa palavra é Freud, do alemão Ang, que na verdade é uma tradução errônea, que não é ansiedade, porque a ansiedade também é vista dentro dos sentimentos como uma coisa normal. Mas a angústia, que esse sim é a patologia, é o adoecimento. Então esse sujeito é um sujeito que vive numa angústia constante. Por quê? Ele não consegue ser quem ele quer ser. Porque quer ser perfeito Exatamente. O tempo todo, né? E perfeito o tempo todo, ele não admite erro. E essa questão é muito menos para si, mas muito mais para os outros. Não é né? sempre para o outro. É o que ele quer mostrar que é o máximo, e ninguém na vida é o máximo. Aliás, errar é a melhor forma da gente crescer, né? A gente não precisa partir para tudo dentro da perspectiva do erro, mas permitindo que o erro aconteça e aí lidando com ele e buscando crescer. Aí a gente pode até colocar que o inverso disso é, por exemplo, pessoas muito criativas são exatamente pessoas que muitas vezes elas não têm esse medo de errar, né? Elas são criativas, elas se permitem, elas vão em frente, elas lidam com o novo, né? Não tem medo da experiência, de viver novas experiências. E por isso a gente pode até considerar que usufruem muito mais da vida, não é? Na verdade, não é que elas não tenham medo, elas lidam melhor com o medo. Elas conseguem dar um significado positivo para o medo, de superação, de conquista, de controle delas mesmas. E aí elas têm esse domínio. Esse ponto que você colocou do perfeccionismo, cara, excelente, muito bem colocado, porque normalmente as pessoas costumam tratar o perfeccionismo como qualidade. E de se dizer, eu sou perfeccionista e acha que isso é uma qualidade. E não é, realmente não é. Realmente é uma patologia e precisa ser enfrentada, olhada com carinho, que essas pessoas realmente precisam de ajuda. E essa questão de errar é muito interessante, porque você só se permite errar se você entender que você é humano. É isso. Né? Porque a questão de não errar, aí a gente precisa entender outra questão histórica, que são as projeções que nós fazíamos, né? Os nossos antepassados faziam, em relação aos deuses. Né? Então, o Deus era aquele que não errava. Né? E aí o sujeito projetava, então, o seu desejo de ser Deus. Então, o sujeito inerrante era um sujeito que não errava. Era um sujeito que era divino. Daí que os deuses, na antiguidade, os reis eram deuses, porque o rei não errava. Né? A palavra de um rei não voltava atrás, a palavra de um rei era inerrante. Né? E aí, quando você tem isso de forma total e plena, e as pessoas estão vivendo de uma forma muito transcendental, muito distante, muito longe, aí surge um camarada lá na Galileia, né, do grupo dos Nazaritas, e vem falando totalmente contrário. Vem cá, você não precisa estar distante não, o reino de Deus está dentro de vocês. Mas a gente erra, sim. Mas é com erro que a gente aprende, vai errando, vai aprendendo, vai vendo o que pode, o que não pode. Né? O reino de Deus está dentro de vocês. Então, se permitam ser quem vocês eram. A coisa mais brilhante em Jesus, Celeste, é que Jesus fazia nascer dentro das pessoas o desejo. Então ele perguntava, né? Ele nunca dava coisa pronta. Ele perguntava, o que você quer? Pô, o cara é cego, tu não está vendo isso, mas não é o desejo do cara. Então o que Jesus quer é o desejo. O que você quer? Eu quero ver. Jesus falou, então veja. É coisa simples. Por quê? Porque o que tinha que realmente acontecer era vencer o medo, era vencer aquilo que te limitava. Porque medo é limite. Então, quando a gente fala medo paralisante, nós estamos falando de algo que te limita, algo que não deixa você ser integral, algo que não deixa você
você ser holístico, algo que não permite que você seja completo. Completo em que sentido? Completo nas suas falhas, completo em entender que você é humano, que você é um produto, né, dentro de uma família que também tem falhas, que também tem erros, né? Os pais exigem que os filhos sejam perfeitos porque projetam nos filhos também as suas insignificâncias, né, suas falhas. Todos os erros que já cometeram, tudo. né? O pai nunca tirou nota vermelha, o pai nunca foi chamar a atenção na escola. O pai é o cara. E isso cria uma angústia na criança porque ela tem um parâmetro muito alto. E aí Jesus viu isso, cara, vocês estão com um parâmetro muito alto, peraí, olha os lírios do campo, vamos olhar. Então, assim, eu sempre costumo falar na igreja, né? Olhar Jesus divino é muito bom, mas não vamos esquecer que ele tinha as unhas sujas de terra. Ele nasceu do pó, numa manjedoura simples, foi ali. E ele viveu exatamente, se fez homem para que se pudesse perceber, né, nessa humanidade esse lidar com o dia a dia. E teve medo. Quando ele chegou lá, ele disse, pai, olha só, dá para passar esse cálice, porque não estou aguentando esse negócio não, né? Mas, Jairo, o nosso tempo estourou já, mas eu queria, para não perder a linha, comentar uma coisa que você disse, né? Porque Jesus, ele via, entendia os desejos das pessoas e ele fazia com que essas pessoas, elas superassem, né, ou no atendimento dos seus desejos, ou elas, né, se encontrassem. Ele não dava coisa pronta, foi essa expressão que você usou. E eu queria dizer para você assim que essa coisa de não dar coisa pronta, e olha que ninguém mais do que ele podia dar a coisa pronta, né? Mas tem um valor muito precioso, porque quando você deixa o outro fazer, deixa o outro realizar, você está criando essa sensação de confiança. Você está fazendo com que o outro saiba que ele é capaz e que ele não depende de você. Jesus não queria ninguém dependendo dele, a não ser no sentido da confiança de que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas fora isso, nada mais. Ele quer que nós sejamos pessoas livres, pessoas capazes de fazer as coisas com todos os equipamentos que ele deu para a gente. E bota equipamento nisso, né? Porque ele deixou todo mundo completo. Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e volto já já. E a gente vai falar agora, então tá, como é que a gente faz para superar esses medos? Já que eles existem, porque somos humanos, que eles chegam e que o grande lance da história é encará-los. Não para, como você disse, não para vencê-los, né? Não para não ter medo, mas para aprender a lidar quando ele chega na nossa porta. Porque chega, de verdade. Vamos lá. Cabeça pra cima. Falando de medo, né? Um sentimento que com certeza ele está tão aflorado nos nossos dias atuais, né? A gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de tantas coisas e de repente a gente vai perdendo essa capacidade de se relacionar com os outros. Incrível, você estava falando, né, aqueles medos que a gente cria. Às vezes a gente fica pensando quantas vezes a gente morre de medo daquele menininho que está na rua, uma criança que está lá, mas você está apavorada, porque você já criou uma série de situações, né, de roubo, de agressividade, de essa coisa toda. Então você começa a ter medo. Basta ver aquela figura e você começa a ter medo, né, de algo que teoricamente pode ser completamente dominável, né, absolutamente dominável. Mas aí, como é que a gente pode, o que que a gente deve fazer para vencer esses medos que eles vão aparecer no nosso dia a dia, ou porque já estão lá na nossa história, a partir das nossas experiências, uma coisa vivida que foi ficando camuflada, né? Está lá embaixo, escondidinha, e de repente, uma coisa que você vivencia, aquilo traz, né? Ativa uma coisa do passado e te traz um medo que você paralisa de verdade. Como é que a gente vence os nossos medos? A gente precisa entender que o medo, ele é um sentimento psicofísico, né? Então, ele é uma emoção, como a Inessa falou, dentro aqui a nossa especialista em inteligência emocional, só que ele age, né, dentro do nosso cérebro, através de elementos químicos, e paralisa o nosso corpo todo. Então, a gente realmente sente, né? Tem gente que tem calafrio, a coisa toda. Jairo, só para fazer, né? Psicofísico, porque ele nasce na mente e vai para o físico todo. E ele vai para o físico e vai de verdade. Aí você tem sudorese, né? Tremedeira, a paralisação mesmo, os nervos não. Né? Você tem história, por exemplo, de pessoas que estavam atravessando, vamos dizer, a via férrea, e aí quando viu o trem, parece que
deu um imã ali, o cara ficou grudado. Não foi, é os nervos que paralisaram por causa da questão da reação psicofísica. Mas para a gente não perder aqui o foco, essa questão desse medo, a gente precisa entender, como a Inessa falou logo no primeiro bloco, que você tem toda também uma construção histórica social. Então, existem medos que têm origens na nossa família. E existem medos que já estão na história da humanidade há milhões de anos, né? A gente tem ainda o sujeito lá nas cavernas, com medo de sair. Você tem um filme que é A Família Gru, que eu adoro aquele filminho, que o cara tem medo de sair porque, cara, tá cheio de animais selvagens ali fora que vai matar. Então, a gente tem esse medo, né? O medo o lugar comum, por exemplo, a zona de conforto. A gente tem medo de sair da zona de conforto. E a gente já fez um programa sobre neofobia. A gente tem medo de tudo aquilo que é novo. Daí que a gente tende, né, a lei da física, a gente tende a ficar na inércia, porque a gente tem medo de sair. Então, todos esses medos, a gente precisa entender que são medos históricos. E os medos sociais? Quais são os medos sociais, né? Você tem o medo de trovão, por exemplo. Por que eu tenho medo de trovão? Porque se acreditava no passado, lá na Idade Média, que o trovão era a voz de Deus. E você tem isso na literatura, por exemplo, na Torá. Quando o trovão fala, grita, e o povo chega para Moisés e fala: não, Moisés, fala você com Deus e traz o recado, porque quando Deus falou, o monte tremeu, houve trovão, tá, a gente ficou tudo paralisado aqui, a gente ficou com medo. Então isso vai sendo escrito ao longo dos séculos, né, dentro de nós. E aí esses medos vêm dos nossos pais, por exemplo. Na época de Freud, era muito comum as pessoas terem medo de cavalo. Daí ele atendeu um garoto chamado o caso do pequeno Hans, né? Que era um garoto que tinha medo de cavalo. Por quê? Porque naquela época as pessoas andavam a cavalo. Né? Hoje já não é muito comum esse medo, mas as pessoas têm medo de ratos, as pessoas têm medo. Hoje a gente vive o medo, por exemplo, da rede social. Né? As pessoas têm medo da rede social. Então daí que as pessoas entram, por exemplo, com nomes falsos, né? Que a gente chama de fakes, porque as pessoas têm medo. Então medo também é uma construção social. Entendeu? Perfeito. Então, assim, os medos dos nossos pais, por exemplo, tinham medo da mula sem cabeça, né? Essas coisas sociais. E a grande questão essas pressões sociais, essas pressões históricas, elas vão continuar existindo. Sim, claro. Elas vão continuar acontecendo. E como que a Por gente isso pode... que não ter medo, não existe isso. E aí como é que a gente pode lidar com essas coisas para poder não deixar que elas nos incapacitem, que elas nos paralisem? Muita gente tem medo de amar, porque amar pode trazer muito sofrimento. E aí só foca no sofrimento, não foca nas coisas boas que o amor pode propiciar. Antes de deixar você falar, só para já ir no conjunto, tem uma pergunta de telespectador que é o seguinte: numa família, uma mãe, ela tinha muito medo de trovão, é uma coisa que você falou, né? E quando começava a chover e trovejar, etc., ela já mandava desligar toda a corrente elétrica da casa. Mas o interessante é que esse medo da mãe, ele acabou passando para a filha. E hoje a filha reproduz esse comportamento de medo quando chove, medo do trovão. Como é? Medo passa de pai para filho? Como falou o nosso telespectador, como é que ele passa por osmose? Na verdade, é todo esse contexto que a gente vem falando o programa todo, né? Ele é histórico, ele é por aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu vivi. Então, são todas essas histórias que vão vindo. Então, de pai para filho é natural, por quê? Porque o pai sentiu medo. O filho, quando olha o pai com medo, tem toda uma reação que você nota do seu pai. Você sente essa troca emocional, além da história que vem junto. Então, sim, é natural que o medo passe de pai para filho por esse contexto histórico de vivência, de experiência, do que se ouviu, do que se viu, daquele contato. Então, é natural. Como superar o medo e passar por cima disso? No final das contas, o que acaba sendo o medo? O medo acaba sendo uma projeção, aquilo que a gente falou, de algo que vai acontecer por experiências ou histórias passadas. Então, eu tenho ali um programa rodando na minha mente, que às vezes eu tenho consciência ou não, de algo que está acontecendo. A diferença é quando primeiro eu preciso trazer para a consciência esse contexto daquilo que está acontecendo, desse programa que está rodando. E aí, então, quando eu tenho consciência de que tem um programa por trás rodando dentro de um contexto histórico, cultural, emocional, familiar, enfim, eu então consigo ver que eu preciso então passar por cima daquilo, e eu quero. E aí eu mudo o programa. O programa e aí a gente vai pela ressignificação, e eu vou contar uma outra história a respeito
daquilo para que eu possa, então, superar aquele medo. Eu vou contar histórias positivas, então, eu vou ressignificar. Então, eu tenho medo do trovão porque aconteceu uma história na família. Então, não, mas espera aí, eu vou por estatística. Quantas pessoas de verdade sofrem por isso? Esse é um medo real, tem necessidade. E aí você vai ressignificando, contando histórias positivas para ultrapassar esse medo. Então, esse primeiro trazer para a consciência, depois ressignificar, contar novas histórias e histórias positivas. E então, assim, tempos e movimentos, né? Você tem que trazer a consciência, você tem que querer vencer, e aí você, como que você vai vencer? Ressignificando, né? Dando uma nova roupagem para esse medo. Entendendo por que ele acontece. Às vezes, isso é uma coisa importante, mas não é tão importante. Porque às vezes você gasta muito tempo buscando a origem e às vezes você não encontra. Pode ser que você encontre, pode ser que você não encontre. O mais importante é ter a vontade de vencer, é saber que você pode buscar novos significados e buscar novas histórias para você contar a respeito daquela situação. Histórias positivas que vão te fazer vencer. Tem uma estratégia muito legal que a gente falou no início do programa, sem saber que a gente estava falando de uma estratégia para vencer o medo. O que o adolescente faz? Por que o adolescente ele consegue ser mais ousado? Porque ele não pensa. Que quando você quer tomar coragem para fazer uma arte, para fazer uma coisa errada, você sabe que vai ter um significado negativo, o que você faz? Vou fazer logo. Você faz por impulso. Você age naquele impulso, porque aí você tira o pensamento. Então, muitas vezes, se tem uma situação que você tem medo, o ideal é que você interrompa o seu fluxo de pensamentos e permita que você haja naquele momento inicial, por impulso. Porque aí você vai e faz, que é como o adolescente, na maioria das vezes, faz. Ele interrompe o fluxo de pensamento por esse ato de vamos lá e faz naquele momento. Racionalizar demais causa medo, tá vendo? Racionalizar, mas também ser impulsivo demais pode trazer os grandes desacertos, os grandes erros que aí vão começar a poder criar um círculo vicioso. Deixa eu trazer um contraponto nem aqui, tanto, nem tão pouco. Uma das formas de você vencer vai e faz. E depois você vê o que acontece e aí você vai lidar com esses fatores, né? Ou então você primeiro pensa, pondera e diz, tá, é por aqui. E vai e faz. Deixa eu trazer um contraponto aqui. Rapidinho, porque o meu tempo já acabou. Oh, meu Deus. Deixa eu trazer um contraponto aqui, que a Inês, ela está trabalhando muito a questão do coach, que tem a base da terapia cognitiva comportamental. Então, quando ela está falando de crença, desfazer crença, coisa toda. Só que a origem a gente pode achar sim. A gente pode achar a origem sim. Só que isso tem um trabalho, né? Foi o que ela falou. O nome disso tudo que ela disse, que você trabalhou aqui também, a gente chama, né, o processo de ressignificação é um processo de trazer do inconsciente, ou seja, eu não sei, trazer para o consciente, agora eu sei, ressignificar ele, ou seja, contar outra história e voltar. Isso em psicanálise a gente chama de regressão. Então, esse processo de regressão não é um processo que acontece da noite para o dia. Isso leva tempo, né? Mas é possível sim. Eu acho que os processos de cura, eles podem passar por essas questões todas mesmo. Muitas vezes a gente precisa ir lá e descobrir a causa disso, né? Para poder efetivamente conseguir superar. Outras vezes a gente não precisa até chegar à causa, mas a gente precisa entender por que aquilo acontece. Tipicamente o trovão. Cara, eu não preciso entender a causa, né, do raio, da física, da química, da biologia, desse negócio todo. Mas eu preciso entender que se eu tiver, por exemplo, com o corpo molhado, embaixo de chuva, numa tempestade com raio, eu sou um ponto de atração. Então, não precisa entender a história toda, mas saber que esse fato provoca algo crítico, né? E aí a gente vai saber se livrar dessa circunstância. Eu já preciso para o intervalo. Nosso último intervalo não tem jeito. Rápido. Vamos lá, volto já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Falando de medo, falando de medos, né, que muitas vezes nos paralisam diante da vida, fazem com que a gente perca a oportunidade de viver a vida plena e abundante que o Senhor preparou para nós. E o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com os nossos medos, como nossos especialistas nos ajudaram a entender, né? Confiar no Senhor e ir em frente, sabendo que Ele está no comando de todas as coisas e que Ele é capaz, sim, de nos acompanhar
e ele está sempre presente para fazer a gente transpor essas barreiras, né? É muito bom conversar com vocês, o tempo fica sempre curto quando a gente tem um papo assim gostoso sobre isso. Eu queria agradecer já a presença e participação de vocês e pedir palavra final, né, posição final de vocês, incluindo nessa mensagem final de vocês essa questão também de que nós falamos muito do medo paralisante, mas falamos também do medo que ele pode ser, ele pode ser bom, né? Tem um medo bom, vocês falaram nele aqui. Então, nesse final, só lembrando do medo bom e do medo paralisante. Sua palavra. Então, prazer estar aqui. Acho que é importante lembrar que para a gente superar o medo é focar naquilo que a gente quer e ter fé. Ter fé de que aquilo que a gente quer vai acontecer, de que é possível e se está difícil, investe em você, busca a palavra, busca desenvolvimento pessoal, busca ajuda que você consegue. Jairo. Vou usar aqui a receita de João. João escreveu na sua carta que o segredo para se vencer o medo era se transbordar de amor. Então ele fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Escolha o medo por dia e transborde-se de amor. Vença ele. Ai, que bonito, que legal. Mas é isso mesmo, né? Quando a gente sabe que Jesus nos ama, que Deus nos ama de forma assim extraordinária e sem limites, a gente sabe que a gente pode vencer os nossos medos nele, com certeza. Essa é a vantagem de nós cristãos, né? É isso mesmo. Temos ele a nosso favor. É isso aí, é isso aí. E a gente precisa levar isso em conta. Isso. Muitíssimo obrigada, de verdade, pela presença e agradeço, participação de vocês. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te... Tia Leti, parabéns! Deus te abençoe muito. Tia, eu te amo demais. Você é um exemplo para mim de uma mulher que ama o Senhor, que é forte, trabalhadora, e você sempre foi um exemplo para mim e sempre me inspirou muito a amar a Deus e a dar o meu melhor em tudo que eu faço, e você continua a ser uma inspiração para mim. Eu te amo muito, muito obrigada por ser essa rocha para toda a nossa família. Tenho você. Oi, amiga, parabéns, felicidade, tudo de bom. Querida, que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo essa bênção maravilhosa na vida de muitos, inclusive na minha. Te amo muito, você é muito especial para mim e para minha família. Um beijo grande, querida, nesse enorme coração. Deus te abençoe. Celeste, a gente não pode deixar de te desejar parabéns sem estar com a Filó, né? Afinal de contas, ela é importante também pra você, tá? Fala, Filó. Beijo, tia Celeste. Beijo. Oi, Celeste. Tudo bom? Você sabe que a amizade verdadeira é assim mesmo. Nem sempre a gente consegue encontrar. A vida vai nos levando a esse emaranhado de coisas. Mas sempre... Você sabe que a gente tem um carinho especial por você. Com você aprendi muito no âmbito profissional. A gente tem muito tempo para se ver. Um grande beijo. Tudo de bom. Beijo. Muitos e muitos anos de vida. Tudo bem? Quanto tempo, né? Tempos, a beça. Você lembra da merda, não lembra? Os apertos que você passava comigo? Você toda organizada, toda responsável, maluco, alucinando tua cabeça? Você lembra quando você ficava nervosa, você começava a puxar os cabelos, meio que arrumar, não sei o quê, aqueles cachinhos que você tinha, não sei o quê? Pois é, a vida andou, né? Que bom. Bom que nós estamos aqui, felizes e vivendo bem. Um grande dia para você hoje é seu aniversário, curta com os seus, faça tudo de melhor. Você merece, você construiu uma vida muito legal. Parabéns, fique com Deus. Celeste, aqui vai a minha homenagem para você, uma pessoa que no início da minha carreira na Mesbla, quando eu precisei, a primeira saída, a primeira sessão, você estava lá me dando apoio, minha mentora, e eu gostaria de te agradecer por tudo
e que eu sou hoje, né? Você foi uma das peças fundamentais, né? Hoje você é uma grande amiga, mesmo que à distância, a gente se fala sempre. Eu sou muito grata a Deus por tudo e te desejo o melhor do mundo. Um beijo. Meus amigos, estou aqui para falar de uma pessoa que para mim é muito especial. A nossa amizade se construiu a partir de algumas afinidades, entre elas as plantas. Celeste e eu amamos plantas, principalmente as buganvílias, ainda mais quando elas estão floridas dessa forma. Nem amiga Celeste. Outra afinidade que nós temos são as leituras e os temas complexos da vida humana. Por isso que eu adoro o programa Cabeça para Cima. Como a minha amiga Celeste diz, é o programa do Papo Cabeça. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, querida amiga. E que Deus te abençoe sempre. É o que eu e minha família desejamos para você. Nós te amamos. Happy birthday. Congratulations to a really nice, wonderful woman. Have a great day with your family and friends. Sim, Celeste, nós te desejamos tudo de bom, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que você continue essa pessoa maravilhosa e embora a gente não se veja sempre, você está sempre no nosso coração. Parabéns, que seu dia seja super feliz. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Aniversário, Celeste, olha o que eu trouxe pra você, um montão de flores. Tá vendo? Um beijo bem grandão pra você. Amo você pra sempre. Tchau! Celeste, essa foi a pegadinha pra você. A gente tá no ar. Tá no ar. Seu ar, aniversário né? está valendo, tá tudo no ar. Parabéns, Deus te abençoe. Da nossa equipe pra você. Nossa diretora querida, apresentadora, mulher bacana. Cara dela. Vem cá, Andrezinho. Pastor Samuel orar pela Celeste. Caramba, com direito a chefe e tudo. Ai, olha só, que coisa linda. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Isso aí. Pastor, eu sempre quis ter você como convidada aqui no Cabeça, viu? E ter você assim, nesse dia, é algo completamente especial, Realmente, viu? realmente. Obrigada, André. É uma surpresa. Verdade, Pra verdade. você, mas Para mim. Para mim também estar aqui. Gente, um abraço para todos vocês. Assim é a Boas Novas, que há de mais precioso e mais importante na vida da Boas Novas são pessoas. Isso. Você que está aí, e essa equipe toda que está aqui, a Celeste que nos coordena como diretora aqui no Rio de Janeiro. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. É muito bom estar em família, né? Com a família Boas Novas, com você aí conosco, participando. É uma alegria, de verdade. Essa é a Boas Novas, de verdade. A gente já está no finalzinho, então eu vou... Meu pai está aqui, senão eu faria a oração, mas eu vou otorgar talvez para ele. Fazer uma oração para a gente terminar. Parabéns, Celeste, nós chamamos. Obrigadíssimo, dia a dia André, aqui, tá Naná. frente a frente ali na sala, conversando. Então, vamos terminar. Obrigado pela audiência de todos vocês, a surpresa. Vamos terminar com uma oração. Santo Deus, muita gente, cada pessoa nesse momento nos assiste. E esse exército de colaboradores aqui, a Boas Novas, no Rio e em todos os lugares. Juntos, nós celebramos a vida, nós celebramos a saúde, nós celebramos a fé, nós celebramos a família. E hoje nos juntamos para te agradecer a vida da Celeste, o trabalho que ela desempenha para ti, o carinho que ela tem para contigo e também a sua dedicação na diretoria da Boas Novas. Te agradecemos e te pedimos saúde, bênção e que este novo ano seja melhor do que todos e que ela possa realizar todos os projetos do seu coração e teus. Que ela continue sendo canal de bênção para todos nós. Abençoa a Cris e todos que aqui estamos. Nós te agradecemos porque podemos manifestar o nosso amor
uns pelos outros. Amém. Amém. Amém.